Carlos, o acordo de repactuação da tragédia de Mariana, que deve ser assinado hoje, prevê que a União e os governos de Minas e do Espírito Santo assumam as ações de reparação aos atingidos e territórios afetados. São previstos 132 bilhões de reais de novos recursos a serem depositados pelas mineradoras. Consequentemente, será extinta a Fundação Renova, entidade criada logo após o desastre em 2015. A assinatura do acordo de repactuação de Mariana irá ocorrer às 11 horas da manhã em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Antes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve passar por novos exames no Hospital Sírio-Libanês, aqui em Brasília. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, também irá participar da cerimônia de assinatura do acordo de repactuação de Mariana, assim como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A assinatura do acordo de repactuação, que prevê o pagamento de 132 bilhões de reais em novos valores, também contará com as presenças do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, além do advogado-geral da União, Jorge Messias. Os 3 ministros irão conceder uma entrevista coletiva ao final da cerimônia. Pelo acordo, serão pagos 100 bilhões de reais em parcelas ao longo de 20 anos ao governo federal, aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, para o financiamento de programas e ações compensatórias vinculadas a políticas públicas. Outros 32 bilhões de reais serão pagos em obrigações de execução da Samarco, incluindo iniciativas de indenização individual, reassentamento e recuperação ambiental. Também ficou acertado que as indenizações individuais irão passar para 35 mil reais. Antes, o valor estava fixado em 30 mil. Já para os pescadores e agricultores familiares, foi mantido o valor de 95 mil reais. A Vale e a BHP já desembolsaram 38 bilhões de reais em medidas de remediação e compensação. Com esse montante, o acordo de repactuação chega a 170 bilhões de reais. O Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, afirmou ontem à noite, por meio de um comunicado, que a assinatura do acordo de repactuação de Mariana inaugura uma nova etapa de luta pela reparação integral dos direitos do povo atingido e do meio ambiente. Ainda no comunicado, o MAB diz que reconhece a importância do acordo e os avanços, embora, na avaliação da entidade, apresente insuficiências. O MAB afirmou ainda que a proposta de indenização individual aos atingidos não dão conta da reparação integral e que, por isso, seguirá lutando por indenizações, seja na justiça brasileira, junto aos governos, e nas cortes internacionais, como no caso da ação que está sendo julgada em Londres. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou ontem à noite que a corte ficará responsável pela busca de conciliação entre as partes envolvidas no rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Barroso levou em consideração o argumento de que, no caso, há potencial conflito federativo que pode atrair a competência constitucional do Supremo, uma vez que o rompimento da barragem afetou diversos entes da federação, como a União, os estados do Espírito Santo e Minas Gerais, além dos municípios. O presidente do Supremo destacou ainda que a ação de conciliação também vai tratar de reparação de danos ambientais e sociais de larga escala, que impactam comunidades e pessoas em situação de vulnerabilidade. De Brasília, Jonathan Ferreira. Edilene, o aval da cidade de Mariana para o tão esperado acordo que deve ser assinado hoje aqui no Brasil tem sido alvo de várias reuniões ao longo das últimas horas, né? Exato, dias de muita conversa entre prefeitos, governos estaduais, governo federal. A anuência, ou seja, a concordância da cidade de Mariana para o acordo que será assinado hoje aí no Brasil foi alvo de várias reuniões ao longo dos últimos dias e das últimas horas. Nós apuramos aqui de Londres que autoridades e até mineradoras fazem questão da adesão de Mariana à repactuação
hoje, no dia da assinatura. Como o município foi o mais atingido e também o local de origem do desastre, ter aval inicial da prefeitura para o acordo seria uma forma de dar legitimidade à negociação. Entre os prefeitos que defendem a ação movida aqui na Justiça Inglesa, a adesão de Mariana ao acordo brasileiro impacta negativamente a ação internacional. Dos 230 bilhões pedidos em indenização, 28 bi seriam para a cidade onde fica a sede da Samarco. No acordo brasileiro, o valor assegurado seria de 2,4 bi, sendo metade para investimento na saúde e outra metade para investimento livre. O atual prefeito de Mariana, Celso Cota, tende a assinar o acordo, mas o prefeito eleito, Juliano Duarte, irmão do ex-prefeito Duarte Júnior, que assume em janeiro do ano que vem, é contra a assinatura da repactuação, porque Juliano considera que o acordo é ruim para Mariana, visto que o valor é 10 vezes menor e o pagamento será concluído em 20 anos. Então, as prefeituras, todas elas que são consideradas atingidas pela justiça, terão um prazo de adesão ao acordo brasileiro de várias semanas. Mas se assinar nesta sexta-feira, Celso Cota vai agir na contramão do que deseja seu sucessor. Então, esse foi um assunto dos últimos dias, das últimas horas, que daqui a pouco a gente vai acompanhar, a gente vai ver o desfecho, mas esse é um ponto que foi considerado crucial nas últimas horas. Obrigado, Edilene Lopes, falando direto de Londres, na Inglaterra, coluna em cima do fato, falando sobre o acordo de Mariana, o julgamento da BHP lá na capital inglesa.